Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Hell. Hoje é mais um vídeo de análise de como jogar. E o jogo escolhido para aprendermos a jogar e eu dar as minhas opiniões é o jogo Everdell. Este é um jogo originalmente da Starling Games e publicado agora pela Maldito Games em português. E é um jogo para 1 a 4 jogadores com 13 ou mais anos de idade e dura entre 40 a 80 minutos. É um jogo do James A. Wilson. Então, em Everdell vamos ser líderes de uma facção de animais antropomórficos que têm que construir uma cidade e desenvolvê-la ao melhor possível. Já de seguida vamos saber como é que se joga este Everdell. Começamos então com a preparação do jogo. E a primeira coisa que se tem que fazer, porque não cabe montada, pelo menos na caixa original, é montar a árvore. De seguida, metemos o tabuleiro no centro da mesa e colocamos então a árvore no topo do tabuleiro. Baralhar as cartas de criaturas e construção, muito bem baralhadas, e criar um baralho que será colocado dentro da árvore. De seguida vamos dar 8 cartas para o prado, à frente, viradas para cima. De seguida vamos colocar os vários recursos nos locais respectivos ao longo do rio. Madeira, resina, pedra e bagas. De seguida vamos baralhar as cartas de floresta e vamos colocá-las nos respectivos locais, dependendo do número de jogadores. 3 cartas de floresta para 2 jogadores e 4 para 3 e 4 jogadores. Baralhar as cartas de evento especial e colocar 4 na copa mais baixa da árvore. Colocar as peças de evento normais nos respectivos sítios ao longo do rio. O azul, o roxo, o castanho e o verde. De seguida, os jogadores irão escolher uma cor. Irão retirar todos os trabalhadores dessa cor para si. Depois, irão ficar com 2 trabalhadores que irão colocar à sua frente, são os seus trabalhadores iniciais. Depois, irão colocar os seus trabalhadores na copa mais alta da árvore. Começando com um trabalhador e depois continuando com outro trabalhador e colocando 2 trabalhadores mais à direita na copa. Desta forma. Depois de colocados os trabalhadores, cada jogador irá biscar as cartas para si. Começando com o primeiro jogador, depois de escolher esse primeiro jogador, ele irá buscar 5 cartas ao baralho. O seguinte jogador irá buscar 6, o outro 7 e finalmente, se houver um quarto jogador, 8 cartas. De seguida, fazer um armazém de pontos, de tokens de pontos, ao lado do tabuleiro principal, ao alcance de todos os jogadores. Fazer também um armazém de tokens de porta ao lado do tabuleiro principal, ao alcance de todos. Um jogo de Everdell irá decorrer em 4 estações do ano diferentes. Em cada estação do ano, os jogadores irão jogar em turnos consecutivos pelos ponteiros do relógio, jogando e fazendo uma ação, ou colocando um trabalhador nos locais respectivos, ou jogando uma carta na cidade, ou passando a vez e preparando a próxima estação do ano. O objetivo do Everdell é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão construir a sua cidade, que cada carta irá dar pontos, irão ganhar pontos também em alguns locais do tabuleiro principal e irão ainda ganhar pontos durante o jogo, bem como os eventos que podem adquirir. No seu turno, um jogador tem a opção de fazer apenas uma ação de 3 ações possíveis. Ele poderá ou adicionar uma carta da sua mão à cidade que está a construir, ou poderá utilizar um trabalhador seu num dos locais com uma pegada, ou poderá passar essa estação do ano e preparar a próxima. Na ação de utilizar um trabalhador, o jogador irá
pegar um dos seus trabalhadores que ainda não o utilizou, irá colocá-lo num dos sítios que tem, então, um círculo com pegada. Existem dois tipos de locais que se pode colocar os trabalhadores. Existem os sítios com círculos completos, como é os exemplos deste ou deste, e existem então os sítios com semicírculos. Isto é, círculos incompletos, que são este, ou outros que existem aqui pelo tabuleiro principal. Então, os círculos completos apenas se pode lá colocar um trabalhador. Nos semicírculos podemos colocar tantos trabalhadores como quisermos, independentemente da cor do trabalhador. Inclusive, podendo ter o mesmo trabalhador da mesma cor várias vezes. Quando se coloca lá então um trabalhador, esse local irá realizar a ação. Existem várias localizações para colocar os nossos trabalhadores. Existem as localizações junto ao rio, que normalmente são para adquirir os vários recursos que estão junto ao rio, como a madeira, como as bagas, como as pedras, como o âmbar, e também servem para adquirir cartas do baralho diretamente, que são então o símbolo retângulo castanho. Existem também os locais da floresta, que são as 3 ou 4 cartas que foram colocadas nas laterais do tabuleiro principal, onde também normalmente adquirimos recursos. Existe então um símbolo diferente, que é o que tem uma espécie de uma taça com vários recursos lá dentro. Isso significa que é qualquer recurso. Por exemplo, aqui ele irá pescar 2 recursos quaisquer à escolha daqueles principais. As cartas floresta têm 2 locais para 4 jogadores, para 3 ou 2 jogadores apenas têm um local para ser colocado. Os tabuleiros também poderão ser colocados na viagem e no santuário. A viagem apenas está disponível durante o outono e o santuário está sempre disponível. Na viagem, os jogadores terão de descartar o número de cartas que está nesses locais e ganham, no final do jogo, esses mesmos pontos do número de cartas descartados. Aqui, no santuário, eles irão descartar o número de cartas que quiserem da sua mão e por cada 2 cartas descartadas, dessa forma, irão ganhar um recurso básico à sua escolha. Os outros locais que podem ser colocados são, então, os locais dos eventos normais, que estão aqui. Estes requerem um número de cartas construídas de uma certa cor na sua cidade. 3 azuis, 3 vermelhos, 3 castanhos e 4 verdes. E também poderão colocar, então, os trabalhadores nos eventos especiais de cartas, tendo que ter as cartas que estão em cima para adquirir esta carta. Neste caso, precisa da estalagem e do bardo para ir buscar esta carta, e para isso terá que colocar aqui o trabalhador e depois levar a carta para si. Ainda poderão utilizar as cartas da sua cidade ou dos outros. Por exemplo, se eu tiver esta carta que tem uma pegada ou qualquer outra carta que tiver uma pegada e tiver-la na minha cidade, eu posso usar um trabalhador meu e colocar lá então esse trabalhador nessa carta para ganhar e para fazer a ação dessa carta. Há algumas cartas que dizem open, como é o caso deste, ou aberto. Isto significa que qualquer jogador poderá lá colocar um trabalhador seu, independentemente se é ou não possuidor daquela carta, ou se é ou não aquela cidade sua. E o jogador que sim aquela carta está na sua cidade irá ganhar um ponto de vitória. Outra ação que o jogador pode fazer é jogar uma carta da sua mão para a sua cidade. Existem 2 tipos de cartas. As cartas de construção ou edifício ou local e as cartas de criatura. Ambas são construídas da mesma forma, pagando o custo delas. As criaturas são sempre em bagas, ou construindo
utilizando aqui os recursos de pedra, âmbar, resina e madeira para os edifícios. E colocando essa carta na nossa cidade. O número máximo de cartas que podem ser construídas na nossa cidade são 15. Normalmente fazendo uma grelha de 3 linhas por 5 colunas. Existe uma outra forma de construir uma criatura na nossa cidade, que é utilizando um edifício ao qual ela é relacionada. Por exemplo, esta carta, que é o Lookout, a vigia, diz que eu posso construir o Wanderer de forma gratuita. Como? No canto inferior direito está lá então a palavra e o símbolo do Wanderer. Portanto, se eu tiver esta carta na minha cidade, eu vou poder utilizar um pequeno token de porta, que é este token aqui, coloco então o token de porta em cima do símbolo desse animal e posso jogar esse animal logo na minha cidade. Atenção, eu posso construir tanto cartas da minha mão, como também posso construir cartas do prado, destas 8 cartas que estão aqui. Neste caso, eu ia poder então construir o Wanderer na minha cidade. Atenção, ao construir as cartas, tanto de edifício como de criaturas das vossas cidades, existem 2 tipos de cada um. Existem as comuns e as únicas. As comuns, vocês podem ter qualquer e construir qualquer número dessas comuns, em termos de nome. Se forem únicas, só pode ter uma carta com esse nome na vossa cidade. Conta tanto para edifícios como para criaturas. Só pode ter uma carta daquele nome de único e pode ter tantas como quiser com aquele nome de comum. Sempre que um jogador diz que é para apanhar uma carta, que é o caso destas cartas daqui, normalmente é para apanhar diretamente aqui do baralho. A não ser que diga para apanhar diretamente do prado, do Meadow, que é o... E aí sim vamos pescar aqui. Se tiver que apanhar mais do que uma carta do Meadow, primeiro apanha todas as cartas do Meadow, do prado, que forem possíveis, e só depois é que é reposta essas cartas do baralho. Se em alguma vez o baralho se gastar, será então apanhado a pilha de descarte, baralhada a pilha de descarte e colocada novamente para fazer um baralho de bisca. A outra ação que o jogador pode fazer é preparar uma próxima estação, isto é, passar a vez. Quando isso acontecer, o jogador irá primeiro de tudo apanhar todos os trabalhadores colocados nos vários locais. Depois irá, dependendo da estação do ano para a qual ele quer passar, irá fazer 2 ações. E que ações são essas? É sempre ir buscar um dos trabalhadores que está aqui, portanto, nesta estação irei buscar um trabalhador, nesta estação irei buscar outro trabalhador e finalmente na última estação irei buscar os 2 trabalhadores que faltam. E irei adicionar esses trabalhadores à minha força de trabalhadores que já possuía. Além disso, irei ainda fazer outra ação que está por baixo. Nesta estação do ano eu irei ativar todas as minhas cartas verdes que tenho na minha cidade, isto é, vou produzir. Nesta, irei buscar 2 cartas ao prado e finalmente nesta irei produzir novamente todas as minhas cartas verdes. Atenção, para fazer esta ação de passagem de estação, os jogadores terão que ter utilizado todos os seus trabalhadores. Quando o jogador passar no final da última estação do ano, esse jogador não poderá jogar mais nada, não poderá ganhar mais nada, mesmo que fosse ganhar, por exemplo, por utilizarem um edifício aberto dele. Quando todos os jogadores finalmente passarem na última estação do ano, o jogo irá terminar e irá se proceder à pontuação final do jogo. A pontuação final de Everdell é feita da seguinte forma. Primeiro vamos contar todos os pontos dos edifícios e criaturas que estão na nossa cidade. Isto é, os pontos são estes valores que estão dentro dos círculos amarelos. E iremos somá-los todos. Depois iremos somar
todos os pontos que tivermos ganho durante o jogo através destes tokens de pontos. Iremos somar a isso as tiles de eventos comuns que fomos buscar durante o jogo. Iremos também somar as cartas de eventos especiais. E finalmente iremos somar a pontuação do trilho de viagem, ganhando então os pontos que estão nos vários locais. Inclusive no local 2, por cada trabalhador que lá estiver, irá-se ganhar 2 pontos. Depois dos pontos somados, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, quem tiver mais eventos de cartas, eventos normais de tokens feitos, será o vencedor. Se ainda persistir o empate entre os empatados, quem tiver mais recursos que sobrem será então o vencedor. Depois de sabermos como é que se joga este Everdell da Silent Games e editado em Portugal pela Maldito Games, vamos saber as minhas opiniões. E começamos, como sempre, com o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos deste jogo. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais são dos componentes, com certeza. Desde a linda maquete de árvore tridimensional enorme, que serve não só para ver como serve de suporte a muitas coisas. Podia não existir, mas existe e é muito bem-vinda. Desde os próprios recursos, as bagas que são de borracha, as pedrinhas são tipo luzidias, a madeira, o âmbar ou a resina que é transparente, semi-transparente, tudo lindo. As cartas de boa qualidade, o board é arredondado, não é um board quadrado, tem uma forma diferente. Os tokens, tudo neste jogo, estes componentes são de uma qualidade impressionante para um jogo que não é uma versão deluxe. O que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais também tem a ver com os componentes e é a arte. A arte é linda. Este aspecto de animais antropomórficos que está bastante em voga, bastante em moda, é uma arte linda. O Everdell é sem dúvida nas cartas, na box, no próprio tabuleiros. No tabuleiro de jogo principal, o Everdell tem uma arte fabulosa e que sem dúvida é um grande plus para este jogo. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais de todas as combinações de cartas que este jogo dá para fazer. Desde poder-se colocar criaturas utilizando os edifícios, desde os próprios edifícios e a combinação entre os edifícios e as criaturas darem para fazer eventos, desde as próprias cartas fazerem o combo, combinação com outras cartas para melhorar a nossa produção e a nossa forma de colocar mais criaturas. Portanto, todo este engine building, toda esta criação de oportunidades e melhoramento da nossa cidade para fazermos ainda mais coisas é fantástico. O que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos das cartas de evento. As cartas de evento, não, para a dificuldade que têm que ser feitas, portanto, temos de ter aquela carta específica, aquele edifício específico, com aquela criatura específica. E depois ainda temos que, em cima disso, fazer algo para ainda dar pontos. Para mim um bocado complicado para o número de pontos que se ganha a partir daí. O que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos é ter limite de construções. Só podemos construir então 15 cartas, seja criaturas, seja edifícios ou construções na nossa cidade. É pouco. Vocês dizem, então, mas ao início quase não consigo colocar nada. Então, mas lá para o final já temos pouco espaço para colocarmos o que nós queremos. É verdade, ou seja, é para ser eficiente e termos os melhores edifícios. Mas esta sensação de construção é bastante boa e eu gostava que desse para construir ainda mais. E por isso é que eu gosto menos. Depois de sabermos o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos deste Everdell, vamos saber as minhas opiniões sobre este jogo. E eu adoro este jogo.
É um jogo, para mim, que está no top. Tem tudo o que eu gosto. Tem um engine building, com table building, com worker placement. É, sem dúvida, 3 mecanismos que eu adoro e que este jogo faz muito bem. E depois tem aquele visual que salta à vista e é super agradável de jogar. Também por isso. Nós começamos muito pouco, com muito pouquinho, metemos aquilo, construímos 1 ou 2 cartas, 3 cartas no início, mas depois escala de uma forma fantástica. Que no final estamos a querer construir mais. Ei, já não posso construir mais. Tem agora. Pronto, tem aquela coisa que nós podíamos querer construir mais. Eu, pelo menos, nos jogos que eu joguei, talvez não no primeiro jogo que joguei, mas a partir daí eu queria construir mais. E, portanto, dá aquela sensação de escalabilidade, escalamento cada vez mais, até nós conseguirmos encher o nosso tabuleiro totalmente e queremos colocar mais. É um achievement, é uma sensação de bem-estar, sem dúvida que este jogo dá muito bem e que me faz adorar este jogo e que eu, sem dúvida, aconselho a vocês adquirirem. Pessoalmente agora, talvez para muitos, o ser totalmente dependente de língua e a língua ser bastante forte porque as cartas estavam cheias de texto, ser impeditivo, já não é porque a Maldito Games também publicou este jogo, Everdell, em português. Portanto, já não há mais desculpas. O meu conselho é, sem dúvida, adquiram este jogo para vocês. Se são fãs de jogos como Wingspan ou como esse tipo de jogo, este jogo é obrigatório, sem dúvida, para vocês. Portanto, é isso mesmo. Adquiram o Everdell, não se vão arrepender, de certeza. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. Entretanto, deixem likes e subscrevam. E até lá, até ao próximo vídeo.